Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar de Leopoldina, Imperatriz do Brasil, mas antes de começar o vídeo eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal e a curtir o vídeo. Agora vamos começar o vídeo de hoje. Carolina Josefa Leopoldina Francisca de Habsburgo-Lorena nasceu em Viena, na Áustria, no dia 22 de janeiro de 1797. Filha do imperador Francisco I da Áustria e II da Alemanha, da Casa Real dos Habsburgos e de Maria Isabel de Bourbon-Nápoles. Ao todo, Leopoldina teve 11 irmãos, dos quais teve maior proximidade de Fernando, Maria Clementina, Francisco Carlos e Maria Luísa, que além de irmã mais velha, foi a pessoa mais próxima dela. Existem diversos registros de correspondência entre as duas e Leopoldina contava detalhes de sua intimidade para Maria Luísa. Como filha da realeza austríaca, sua educação foi exemplar. Ao longo de sua infância, Leopoldina, como todas as arquiduquesas, era acompanhada por uma aia que lhe ensinava boas maneiras, cerimonial e etiqueta. Ficou órfã de mãe aos 8 anos de idade, foi criada por sua madrasta Maria Luísa da Áustria. Como parte de sua educação, Leopoldina aprendeu 3 idiomas, alemão, francês e italiano, e ao longo de sua vida estudou inglês e português. Um dos principais pontos dessa formação foi crescer aprendendo que ela deveria indiscutivelmente obedecer às vontades de seu pai e prezar pela garantia dos interesses da Áustria. Além disso, ao longo de sua infância e adolescência, ela demonstrou grande interesse por assuntos relacionados com mineralogia e botânica. Sua infância também ficou marcada pelos conflitos da Áustria contra a França como desdobramentos da Revolução Francesa. Em determinados momentos dessa guerra, as tropas francesas chegaram a poucos quilômetros de Viena, o que forçou a família real austríaca a fugir da cidade. Nesse sentido, o historiador Clovis Bulcão menciona que, com 18 anos, a arquiduquesa acompanhou os desdobramentos do Congresso de Viena, realizado em 1815, após a derrota definitiva de Napoleão. O fator que marcou definitivamente a vida de Leopoldina foi o seu casamento com o príncipe Dom Pedro. As negociações iniciaram-se durante o Congresso de Viena. O casamento de Dom Pedro com Leopoldina também era diplomaticamente importante para os dois países, Áustria e Portugal. Para os portugueses, ele aumentava a influência de Portugal em uma das mais tradicionais monarquias europeias e abria caminho para diminuir sua dependência dos ingleses. Já para os austríacos, ele aumentava a influência deles na América. Depois de extensas negociações, o casamento de Leopoldina e Dom Pedro foi acertado e realizado por procuração em 13 de maio de 1817, na Igreja dos Augustinianos, em Viena. Os historiadores mencionam o grande interesse dela em estudar as riquezas minerais e botânicas do Brasil, e por isso junto dela veio um grande grupo de cientistas austríacos. Após 85 dias de viagem, Leopoldina chegou ao Brasil em 4 de novembro de 1817. A historiadora Isabel Lustosa relata 2 impressões iniciais de Leopoldina a respeito do Brasil e de seu marido Dom Pedro. Do país, ela menciona o seu encanto com a beleza natural do Rio de Janeiro e de Dom Pedro, ela relata seu apreço imediato pelo príncipe português. As primeiras impressões de Leopoldina sobre seu marido foram registradas em cartas que ela enviou para seu pai e sua irmã, Maria Luísa. Nelas, ela menciona que na primeira noite Dom Pedro não a deixou dormir, uma referência ao apetite sexual do futuro imperador do Brasil, e que ele era franco, falava tudo o que pensava e às vezes era bruto com ela. Nos anos seguintes, seu casamento se tornou um grande peso e contribuiu abertamente para sua infelicidade. Do relacionamento de Leopoldina e Pedro nasceram 7 filhos, os quais um deles foi Pedro de Alcântara, mais conhecido como Dom Pedro II, imperador do Brasil entre 1840 e 1889. Algo que poucas pessoas sabem é a importância de Leopoldina na consolidação da independência do Brasil. Isso porque até 1822 a influência da futura imperatriz do Brasil sobre seu marido era grande e ela aconselhou frequentemente enquanto a relação Portugal-Brasil azedava, entre 1820 e 1822. Os historiadores mencionam a boa capacidade de Leopoldina de fazer a leitura política da situação do Brasil na época da crise com Portugal. Lembrando que a crise entre Brasil e Portugal estourou a partir de 1820,
quando os portugueses, por meio da Revolução de Porto, defenderam a recolonização do país. Percebendo que essa situação explosiva poderia trazer graves consequências, Leopoldina passou a analisar diretamente com Dom João e Dom Pedro formas de resolver a situação. De acordo com a educação que recebeu, Leopoldina colocou os interesses de Estado acima dos seus. Em finais de 1820, ela desejava retornar para a Europa, mas ficou no Brasil para resolver a situação junto de Dom Pedro. Ela percebeu que se os portugueses insistissem nas tentativas de recolonizar o Brasil, a possibilidade de uma revolta de caráter liberal e republicano era grande. Então, ela passou a convencer seu marido sobre a importância de ele liderar um movimento de independência que transformasse o Brasil em uma monarquia sob a liderança dele. A futura imperatriz teve papel essencial em convencer Dom Pedro a ficar no Brasil, mesmo com a pressão das cortes portuguesas para que ele retornasse a Lisboa. A atuação de Leopoldina sempre foi no sentido de impedir a realização de uma revolução liberal na colônia. A ideia dela sempre foi a preservação da monarquia, conceito aprendido ao longo da sua educação. Leopoldina e José Bonifácio assinaram uma carta que informava sobre a necessidade de declarar-se a independência do Brasil em setembro de 1822. Essa carta foi enviada em caráter de urgência para Dom Pedro enquanto ele estava em São Paulo. Nessa ocasião, inclusive, Leopoldina estava como regente do Brasil, tendo sido nomeada pelo próprio Dom Pedro. Com isso, podemos perceber que ela teve atuação direta em convencer Dom Pedro a permanecer no Brasil e a declarar a independência. A viagem de Dom Pedro a São Paulo concretizou o desejo de Leopoldina pela independência do Brasil, mas acabou iniciando um período extremamente conturbado de seu casamento. Nessa viagem, Dom Pedro conheceu Domitila de Castro, nomeada Marquesa de Santos e que por anos foi amante do imperador brasileiro. Durante anos, Dom Pedro I, coroado no final de 1822, humilhou publicamente sua esposa a um ponto em que toda a cidade do Rio de Janeiro sabia e rejeitava a traição do imperador. Ele não fazia questão de esconder de sua esposa e da opinião pública o seu caso com Domitila, que acabou enriquecendo e conquistando benefícios dele. A humilhação que Leopoldina sofria foi tão grande que, em 1825, Dom Pedro nomeou Domitila como primeira-dama de sua esposa. Nessa função, Domitila tinha direito de acompanhar Leopoldina em todos os lugares aos quais ela ia e tinha direito de participar de eventos públicos da corte. Domitila e sua família receberam títulos nobiliárquicos do imperador. Os historiadores registraram a infelicidade da imperatriz com a sua situação nos seus últimos anos de vida. Leopoldina era maltratada por Dom Pedro publicamente. Os criados da imperatriz destratavam-na e seu acesso à mesada que tinha direito foi restringido por Dom Pedro. Além de registros pessoais feitos em cartas, a imperatriz nunca demonstrou publicamente sua insatisfação. A continuidade dessa situação fez com que Leopoldina sofresse de depressão. Sua saúde então começou a piorar. A situação agravava-se mais ainda porque o imperador, em ataque de fúria, a agredia. Em outubro de 1826, Leopoldina ficou grávida e alguns relatos contam que em uma discussão com o imperador, ela foi agredida com pontapés. Em dezembro do mesmo ano, ela perdeu o filho em um aborto espontâneo e o agravamento de seu quadro de saúde por conta desse aborto fez com que ela falecesse em 11 de dezembro de 1826. Os historiadores debatem até que ponto os desgostos causados por Dom Pedro nos últimos anos de Leopoldina contribuíram para a sua morte. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever e de curtir aqui e até o próximo vídeo.